Bom, eu vou falar hoje sobre a libido, sobre o desejo e como você pode entender o seu desejo, a sua libido de maneira específica, a dinâmica da sua libido e como isso é importante para que você possa usar isso a seu favor. Você possa traçar estratégias de acordo com o seu contexto, de acordo com a sua vida. Tá? Porque a gente tem a tendência a pensar que a gente tem ou não desejo, a gente tem ou não libido, que é preto ou branco, e nem sempre é assim. Há uma dinâmica de elementos, de dois elementos, que eu vou falar nessa aula, tá? Que vai fazer sim uma diferença na maneira com que você se relaciona com o seu corpo, com o seu prazer, e na maneira que você entende e percebe o seu prazer. E isso é a base tanto para o seu prazer individual como para os seus relacionamentos. Tá? Vai trazer mais riqueza e mais fluidez para os seus relacionamentos também. Tá? Mas antes eu quero contar uma história, que é uma história bem comum, que a gente vê em vários tipos de relacionamento, desde o começo até relacionamentos mais uh, de longo prazo, tá? Sempre tem uma transformação aí. Então no começo da relação, quando a gente está conhecendo a pessoa, tem mais intensidade, tem mais desejo, a coisa é mais ardente, tem uma paixão maior. Isso é natural, né? A gente tem essa curiosidade, a novidade, a gente quer estar todo o tempo junto, né? Com o passar do tempo, isso muda um pouco. Não é que não tenha desejo, não é que não tenha paixão ou amor, ou não é que não tenha momentos de intensidade, mas tem uma tendência a que isso diminua, a que isso baixe um pouco o nível, baixe um pouco essa questão da intensidade, né, e se transforme em outras coisas. Por um lado, se perde a intensidade, mas se ganha a questão da intimidade, da segurança, da tranquilidade, da afinidade. Isso tem que ser visto dentro de um contínuo, dentro de um processo de qualquer relação. Porque tem pessoas que acham que quando se perde esse desejo mais ardente, essa paixão mais ardente, tem alguma coisa errada. Então ficam preocupadas, ficam com medo, ficam inseguras, ou achando que tem que fazer alguma coisa, ou que alguma coisa está quebrada na relação. E nem sempre é assim. Há um processo natural dessa quebra, assim, dessa mudança de intensidade. Tá? E aí com o passar do tempo, né, também tem outras questões, por exemplo, a gente tem coisas para fazer, tem conta para pagar, trabalho, filhos, carreira, uma série de preocupações que a gente tem que se dar conta disso também. Então, é normal que a gente passe um tempo nisso também. Né? É normal que a gente invista tempo na nossa carreira, no nosso crescimento pessoal, em tudo isso. E tem que haver um balanço com a relação, tá? E com o prazer. Mas é algo maleável que se constrói juntos, tá? Mas é importante ter esse entendimento de contínuo e de transformação, para que não se haja uma culpa excessiva, um desgaste excessivo. Tá? Tem até um livro de Fred Noah, que é um pesquisador. O livro se chama Como Usar a Ciência para Entender o Amor. Tá? Ele fala disso, na verdade, que essa paixão ardente do começo da relação, ela dura no máximo de 2 a 3 anos. Claro que depende de cada relação, isso é uma estatística que é importante, que dá um guia, mas depende de cada relação, mas é isso aí, de 2 a 3 anos que está essa paixão, né, essa intensidade maior. E não é que o amor acabe, mas ele se transforma para algo mais íntimo, algo mais estável, algo mais seguro, né, com momentos de intensidade, mas a relação se transforma. Então até a ciência embasa o que eu estou falando. Tá? É importante perceber isso. Porém, há casos em que há realmente uma questão com o desejo, né? Uma questão com a libido, isso pode ser tanto do homem quanto da mulher, isso atrapalha a relação, isso vira um desafio para a relação e realmente pode se tornar um problema se isso não é olhado com cuidado, se isso não é revisto. Tá? E eu acredito muito que isso pode ser revisto pelo casal, né? Tudo bem, às vezes é a pessoa que tem que dar conta do mundo interno dela, é o corpo dela, é o prazer dela, e ela realmente tem que ser responsável por isso, mas o parceiro ou a parceira pode dar esse suporte, pode dar esse apoio para que se tenha um ambiente que favoreça esse contato com o corpo e com o desejo sexual, com a libido, tá? Então, é importante saber isso. Mas você também pode estar solteiro ou solteira, dar conta disso, você pode entender isso e ter uma nova percepção. Quando você percebe, você entende o funcionamento do seu desejo sexual
e do seu prazer, você consegue transformar isso. Você consegue ser dona do seu prazer e ser mais flexível com isso e usar isso a seu favor, tá? Então, vou falar do modelo dual, tá, de resposta sexual, que foi um modelo criado por Eric Jensen e John Bancroft, da faculdade, do Instituto Kinsey, tá? E eles começaram a entender o seguinte: se nosso sistema nervoso central tem um sistema de aceleração e um de relaxamento, o sistema nervoso simpático, que é responsável por adrenalina, taquicardia, né? Quando a gente está no momento de perigo, ele nos desperta o nosso corpo, né? Taquicardia, a pupila dilata, você fica mais atento, né? Você fica pronto para lutar ou fugir, tá? Para se defender, para proteger a sua integridade. Então o sistema é automático, ele em momentos de perigo, ele vai ser ativado. Então ele te excita de certa forma, né? E aí tem um sistema que controla, que baixa essa excitação quando você não está mais em perigo. Então é o sistema que é responsável pelo relaxamento, pela digestão, por baixar a adrenalina, né? Por você conseguir relaxar, tá? E essa dinâmica entre sistema nervoso simpático e parasimpático é que é saudável. Em momentos você vai precisar ativar o sistema nervoso simpático para se proteger, se defender, para lutar ou para fugir. Imagina que você está sendo assaltada, você tem a possibilidade de ser assaltada. Então você vai ficar atenta, você vai ficar atento, você vai tentar fugir, você vai tentar se proteger, né? Então é importante esse sistema para você. Mas quando passa o perigo, você tem que chegar em casa, é importante que você consiga baixar esse sistema, consiga relaxar até para conseguir dormir. Então essa dinâmica, esse balanço entre o sistema nervoso simpático e parasimpático é que é saudável. O problema é quando um está sendo ativado com muita frequência, ou é muito sensível, e o outro é pouco ativado. Aí é um desequilíbrio, tá? Eles começaram a ver também o seguinte: se tem um sistema nervoso simpático e parasimpático para ativação e relaxamento, também tem um sistema para ativação do desejo sexual e para o relaxamento, tá? Então, eles pensaram em termos de freios e aceleradores. Então, os aceleradores são tudo que despertam o seu desejo, despertam o seu corpo para o prazer. Então, esse sistema ele vai começar a escanear o ambiente para perceber tudo que é relevante para você em termos de prazer, em termos de desejo sexual. Então, vai procurar por sons, música, cheiros, toques, gostos, contexto, tudo que é estimulante para você. Vai também escanear o seu mundo interno, os seus pensamentos, as suas fantasias, né, tudo, as suas sensações. Isso vai começar a despertar o seu desejo. Então ele é um acelerador do desejo, tá? Da sua libido, tá? É interessante pensar o seguinte: esse sistema ativado intencionalmente, quando a gente tem a intenção mesmo de ter prazer, ou também ele é ativado sem a gente estar consciente, né? Ele está sempre escaneando o ambiente, o nosso mundo interno. Então, às vezes, ele vai procurar estímulos sexualmente relevantes para você em contextos que não são muito adequados, por exemplo, uma reunião de trabalho, ou de repente uma reunião de família, né? Não é um momento adequado, você se percebe excitado ou excitada porque esse sistema foi ativado, tá? Em contrapartida, tem o sistema nervoso, o sistema de freios, tá? Que é o sistema que vai cortar o desejo sexual, vai cortar o prazer, que também tem uma função muito importante, tá? Que é a função desse balanço entre prazer, desejo e relaxamento, né? E foco em outras coisas. Isso é importante, esse balanço. É importante você ter momentos que você desperte o desejo e momentos que você controle o desejo. Porque de repente em algum contexto não é funcional, às vezes não é bom para você, e às vezes é, né? Então, o que é saudável é essa harmonia. O problema é quando um está sendo muito ativado e o outro não. Quando de repente o acelerador está muito ativado, né, você está sempre buscando ou pensando nisso, em prazer, em desejo, isso fica fora de controle, ou quando tudo inibe o seu desejo, o freio está muito
sensível está sendo muito ativado com frequência, daí você não tem desejo. Então tem que ter esse equilíbrio, isso que é o saudável, tá? Mas bom, em relação aos freios, nós temos dois tipos de freio, tá? Um freio, ele é muito semelhante ao acelerador. É um sistema nervoso que ele escaneia o ambiente em busca de sinais, de estímulos que cortam o prazer ou o desejo, tá? Então, cheiros, sons, pensamentos, barulhos, né, toques, um ambiente, tudo que corta o prazer, corta o desejo, tá? Então, esse balanço entre acelerador e freio, tá? E ele também funciona como o acelerador, ele funciona de forma consciente ou inconsciente, tá? Ele escaneia por perigos, por ameaças, né? E também escaneia seu mundo interno para perceber esses sinais, quando não é adequado, quando não é bom viver o prazer, tá? Então, por exemplo, quando você está numa relação e ouve um barulho de alguém entrando em casa, isso pode ser uma ameaça. Pode ser alguém tentando roubar sua casa, pode ser alguém chegando e vai pegar você e seu parceiro ou parceira, isso vai ser embaraçoso, né? Então ele protege você, ele tira o foco do prazer e põe o foco em outro lugar, nesse sinal que está sendo desperto, né? Você tem que se proteger, opa, eu tenho que me proteger, eu tenho que parar o que eu estou fazendo e dar conta disso. Ou, por exemplo, você está numa relação e sente um cheiro de queimado, né? Isso é perigoso para você, né? Pode causar um acidente, então você vai mudar o foco. Ou uma vergonha, um pensamento de vergonha, né? Algo que tirou seu foco, assim, uma sensação, né, desagradável, isso é interpretado como um freio, né, que vai baixar o seu desejo sexual, tá? E vai interromper o processo de excitação e de desejo, tá? Mas também tem outro tipo de freio, tá? Que é um freio mais constante. Por que ele é mais constante? Porque não é uma questão assim mais situacional do momento onde você ouviu um barulho, ou sentiu um cheiro, ou veio um pensamento na sua mente. Ele é um freio mais constante, que tem a ver, por exemplo, com performance, se preocupado com a performance ou preocupado com a performance, né? Isso é uma coisa mais constante. Ou preocupado com a imagem corporal, né? Ou preocupado se o parceiro está ou não gostando da relação, ou preocupado em ter ou não orgasmo, né? Isso é uma coisa mais constante, que sempre se repete, tá? Então são dois tipos de freio e um tipo de acelerador, tá? E em termos de estratégias não faz tanta diferença até o momento, não se tem uma estratégia específica para trabalhar os freios. Então a gente vai tratar como acelerador e freios. A gente vai ver isso mais adiante como ter estratégias para ativar um ou outro, tá? E como isso é importante, tá? Então olha como é legal, como isso é interessante pensar e não se você tem ou não desejo, mas é a relação entre freios e acelerador, tá? Isso que vai definir, vai guiar o seu desejo, tá? Quando você tem esse entendimento, você tem uma visão maior das coisas. E esse modelo ele serve também tanto para entender as disfunções sexuais, como ele serve também para entender como se ter mais prazer. Ele pode ser usado tanto para despertar o desejo na fase de despertar a libido, como também no prazer e até o orgasmo. Ele pode ser usado em todos esses momentos. Então ele é usado tanto para desafios quanto para se ter e viver mais prazer, tá? Tem uma questão aí, tá? As pessoas, elas tendem a achar que a gente tem, quando se tem uma questão com o desejo sexual, com a libido, é uma questão de acelerador. Eu tenho que ter mais estímulo, sempre mais e mais e mais. Então eu tenho que ter mais intensidade, tenho que ter toque mais forte, eu tenho que, sei lá, usar mais coisas e mais elementos para despertar esse prazer. E nem sempre é assim, nem sempre é uma questão de acelerador. Às vezes pode ser uma questão de freio, tá? E geralmente as questões em relação ao desejo, elas têm mais a ver com os freios, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um problema com o freio e ficar acelerando com o pé no freio, o carro não vai andar, não vai funcionar porque os dois estão sendo ativados muito, né? Então tem que perceber o que está acontecendo, tá? E geralmente é isso que acontece, tá? Uma questão mais de freios quando a questão é falta de libido, tá?
Claro que cada caso é um caso, a gente tem que entender cada um deles, mas geralmente é assim, tá? Aí tem várias possibilidades. Cada pessoa ela vai ter um perfil, cada pessoa ela vai ter um funcionamento. Isso é um pouco natural, é um pouco uma questão assim genética até, mas também é do ambiente comportamental, essa questão tanto da biologia quanto da cultura, né, de como isso é desperto. Então, claro que a gente sabe que as mulheres e os homens eles são tratados de maneiras diferentes em relação à sexualidade, em relação à vergonha, em relação ao corpo, em relação a tudo isso. Isso pode afetar essa questão da sensibilidade do freio acelerador, tá? Mas cada pessoa ela vai ter um tipo, tem uma característica própria assim. Tem pessoas que têm acelerador muito sensível e freio muito sensível. Tem pessoas que têm acelerador sensível e freio pouco sensível, tá? Isso corresponde a 2 a 6% das mulheres, tá? E o que significa? O acelerador sensível significa que qualquer estímulo, muito pouco estímulo é necessário para estimular o desejo, tá? Então qualquer coisa vai estimular essas pessoas. Às vezes isso pode ser bom, às vezes isso é saudável e às vezes isso pode ter uma falta, assim, uma sensação de falta de controle, né? De não ter controle sobre o desejo, né? E se colocar em situações às vezes ou de risco ou um pouco que vai trazer assim um pouco de problemas depois, tá? Mas é uma questão não é uma questão moral, é uma questão de se entender, de entender o seu funcionamento, tá? Então uma pessoa que ela tem acelerador sensível e freio pouco sensível, né, ela precisa de muito pouco estímulo para se excitar e ter desejo e muito estímulo para parar. Ela precisa ser mais consciente disso e ela não percebe os motivos para parar de forma tão constante. E como eu falei, isso pode ser bom ou isso pode ser um pouco desafiador, depende do contexto. Não é uma questão moral, é uma questão de se entender o seu funcionamento. Tá? Outra combinação é quando você tem um acelerador muito pouco sensível e o freio muito sensível. Tá? Então, por exemplo, para despertar o desejo precisa de muito estímulo, precisa saber muito estímulo, estar muito consciente deles, né, e usar mais estímulo, né, ou mais intensidade dos estímulos. E os freios são, qualquer coisa desperta os freios. Então, qualquer som, qualquer pensamento, né, o freio é mais sensível, precisa de pouco estímulo para parar. Né? Então, essa pessoa talvez ela precise focar mais em eliminar os freios ou reduzir a intensidade dos freios, tá? Isso corresponde a 1 a 4% das mulheres, tá? Então, olha como cada pessoa ela vai ter um funcionamento, ela vai ter um tipo de dinâmica da libido, tá? E não é uma questão de certo ou errado, ninguém é melhor que ninguém, é uma questão de característica pessoal. E você vai traçar estratégias, você vai traçar um plano de ação para você, que seja mais inteligente para você, que faça mais sentido para você, tá? Então, é importante pensar nisso como característica e não como ser melhor ou pior, ou defeito, você está quebrada ou não, né? Não é essa a questão, tá bom? Mas geralmente, a população geral, ela tem freios e aceleradores médios, vamos dizer assim, na média, tá? Nem tão sensíveis, nem tão pouco sensíveis, né? Há, sim, um equilíbrio disso, tá? Mas tem uma pesquisa de 2008, acho que foi em 2008, quase 300 mulheres, tá? De idades de 18 a 80 anos, tá? Se viu que as questões em relação à sexualidade, à libido, né, ao prazer, tinham mais relação com os freios, tá? Então elas relataram questões do tipo preocupação em ter ou não orgasmo, preocupação com o corpo, preocupação com o parceiro, como algo que cortava o desejo delas, tá? Então interessante às vezes isso, perceber como lidar com isso, tá? E quando você tem esse entendimento, quando você se percebe, você começa a pensar assim, pô, como é que eu funciono, como é que eu sou? Será que eu desperto muito facilmente para o prazer, eu tenho um celular muito sensível? Ou será que eu preciso de mais estímulo?
Ou será que eu preciso tirar o pé do freio? Será que eu preciso trabalhar mais a questão das inibições do desejo sexual? Tá? Então você começa a pensar e pode traçar estratégias que são mais específicas para você, que funcionam mais para você. Então você pode, por exemplo, num caso que você tem o seu acelerador é pouco sensível, você precisa mais forte acelerador. Você pode usar mais música, você pode usar mais estímulo, mais preliminares, mais toque. Você tem que descobrir, né, pesquisar, né, o que para você é estimulante e usar isso a seu favor, tá? Então, pense um pouco na sua vida, na sua experiência de maior prazer, como é que foi e o que te deu mais prazer. É o toque, é som, é música, são cheiros específicos, tipo incenso, ou é movimentar o corpo, dançar, o que te traz mais desejo e conexão com o seu prazer, tá? Pode ser ouvir uma coisa, falar coisas, fantasias, usar a imaginação, o que desperta o seu desejo, tá? Agora, se você tem um freio muito sensível, você se percebe que tem, tudo tira o seu desejo, corta o seu desejo, você começa a pensar como é que eu posso fazer para eliminar isso. É vergonha do corpo, de repente, então eu posso trabalhar isso. É vergonha, por exemplo, vergonha da sexualidade, de repente, distrações frequentes, é preocupação com o orgasmo, né, preocupação com o parceiro ou com a parceira, tá? Isso são freios, né? Então você pode mudar o foco disso, mudar o foco do que tira o seu prazer e colocar o foco, a atenção no seu corpo e nos seus estímulos, nos seus aceleradores, tá? Aí você vai adaptar de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com o seu funcionamento, de acordo com a sua dinâmica. E olha como isso te dá uma sensação real, na verdade, de controle, de domínio do seu corpo, do seu prazer e do seu desejo. E como te dá uma luz, te dá um guia de como se trabalhar isso. Aí você sai de um lugar de que eu não tenho desejo, é assim que eu sou, e entra numa posição mais ativa de responsabilidade, de mudança, de possibilidade de mudança em relação a isso. Você pode realmente mudar a sua relação com o corpo e prazer, tá? E que isso é possível e se tem um guia para isso, tá? É bem diferente de pensar, eu tenho não prazer, tá? Então isso tem mais uma coisa assim, no meu trabalho, tá? Tem muito a relação com o corpo, com a sensação corporal, com a presença corporal. Isso também determina a qualidade do seu prazer, tá? Então é interessante pensar assim, que estratégias usar em relação a isso, tá? Para tirar o pé do freio e colocar o pé no acelerador, tá? Então, por exemplo, a primeira coisa é entender que o prazer é algo natural, é um direito seu e você tem como viver isso com responsabilidade, com segurança, da maneira que você quiser, né? Então, como você pode fazer isso? Sabendo que isso é natural, que o desejo, que o prazer é algo saudável, tá? A primeira coisa é ter essa clareza. Segunda coisa é preparar o ambiente. Você pode preparar o ambiente para isso. Você pode pegar o seu parceiro ou parceira, ou sozinho, sozinha, e criar um ambiente que favoreça isso. De repente usar música, de repente usar um incenso, de repente usar algo assim que crie um ambiente que te estimule, tá? Isso vai fazer você precisar do acelerador, tá? Outra coisa é ter uma intenção clara em ter prazer, tá? No seu espaço, na sua privacidade, na sua segurança, com quem você quiser dividir, ou sozinho, sozinha, ter essa intenção clara de se conectar com o prazer. E como é que você faz isso? Você faz simplesmente, você pode falar uma frase simples, fácil, né? E que te conecte com o prazer. Por exemplo, a minha intenção agora é viver o prazer. A minha intenção agora é esquecer tudo que eu tenho para fazer e focar no prazer. A minha intenção agora é focar no prazer com liberdade, sem culpa e sem vergonha. Isso são formas de ter uma intenção clara de conexão com o seu corpo e prazer. E faz sim muita diferença. Isso te traz mais engajamento, te traz mais presença e mais conexão com o teu corpo. Isso te faz pisar no acelerador e tirar o pé do freio, tá? Vai evitar distrações, evitar
às vezes vergonhas, né, culpas em relação ao seu prazer, de como você vive o seu prazer, tá? Além disso, o que você pode fazer, né, usar a respiração, por exemplo, tá? A respiração é talvez um dos elementos que mais tragam conexão corporal e presença, tá? Quando você respira, você sente seu corpo, você ativa o seu prazer, tá? E aí você consegue evitar também de vergonhas e críticas e distrações e focar no prazer, no corpo, na sensação corporal de viver o prazer. Tá? E isso novamente vai fazer você pisar no acelerador e tirar o pé do freio. Tá? Outra coisa é o foco nas sensações corporais. Tá? Novamente, sozinho ou sozinha, ou com seu parceiro ou com sua parceira, você focar no corpo, tá? Focar na sensação de prazer, no que você está sentindo. Você, através da respiração, você conecta com o seu corpo, você foca no que está sentindo, e não nas distrações, se o parceiro tal não gostando, se a parceira tal não gostando, se você vai não chegar ao orgasmo, tá? Ou qualquer tipo de distração ou vergonha. Quando você se conecta com o seu corpo e com as suas sensações corporais, você não consegue focar ao mesmo tempo nessas distrações, nesses freios, tá? E quanto mais você fizer isso, mais você vai estar focando no seu prazer e pisando no acelerador, tá? Então essas são estratégias simples de usar, tá? Que vão garantir que seu desejo se desperte mais, você tenha mais desejo. E quanto mais você fizer isso, mais desejo você vai ter, tá? E você pode fazer isso na sua privacidade, sozinha ou sozinho, ou com o seu parceiro ou com a sua parceira, tá? Outra coisa em relação a parceiro e parceira, né? É preciso também pensar em algumas coisas em relação à comunicação. Como é que é a sua comunicação com o seu parceiro e com a sua parceira, né? Vocês conversam, vocês falam o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que corta o seu prazer ou o que te dá prazer. Isso é importante conversar, porque isso vai garantir, novamente, que você vai focar no que funciona para você, tá? Você vai deixar claro para outra pessoa o que te traz prazer, tá? Isso pode ser feito de uma forma gentil, amorosa, empática, não precisa ser em termos de cobrança, mas em termos de construir algo juntos, né? Construir uma relação juntas e ter mais prazer juntos. Vocês podem criar isso, co-criar isso é importante. Também é importante que você possa ouvir o seu parceiro ou sua parceira, que você possa entender o que ele ou ela gosta, o que desperta o desejo dele, o desejo dela, o que corta o desejo dele, o desejo dela. Isso é importante também saber. E saber ouvir é importante, saber perceber e não se sentir criticado ou criticada, e também não se sentir que não sabe nada, sentir inseguro ou inseguro em relação a isso. Mas como pistas, né, como dicas de como ter um prazer mais fluido, né, que isso é importante. A gente não tem que saber tudo sobre prazer, a gente não precisa saber tudo sobre o nosso parceiro ou parceira, isso é o que é construído em conjunto, tá? Então tem essa questão também, tá? Vocês podem juntos criar esse ambiente e essa conversa e criar estímulos que vão favorecer o desejo e eliminar os freios, tá? Então, resumindo, primeira coisa é entender o seu funcionamento em relação aos seus freios e aos seus aceleradores, o que desperta o desejo e o que corta o seu desejo, tá? A primeira coisa é essa, entender como você funciona, a sensibilidade dos seus freios aceleradores e o que você pode usar para acelerar e tirar o pé do freio, tá? Segunda coisa, entender que o prazer é algo natural, é um direito seu e você pode viver o seu prazer da maneira que você quiser, com responsabilidade, com cuidado, no seu momento, sem forçar nada, mas é um direito seu, tá? Terceiro é poder usar isso, usar essas práticas que eu falei em relação à respiração, foco, tá? Foco em sensações, movimento do corpo,
Tá? Não pensar, também, uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante, é não pensar só em orgasmo, porque pensar só em orgasmo e se preocupar só com ele vira uma distração, né? Então, se você fica pensando, vou ter orgasmo ou não vou ter orgasmo, você está fora do seu corpo. Você não está presente nas sensações corporais. Você está pisando no acelera no freio, na verdade. Você está se preocupando com alguma coisa. E se tem ou não, você vai ter uma frustração se não tiver. Então, às vezes, é importante relaxar, sentir o prazer em seus diferentes níveis, tá? E o orgasmo acontece naturalmente, tá? Aí você não vai tirar o pé do freio novamente e botar no acelerador, tá? Você vai eliminar uma preocupação, eliminar o estresse e viver a relação, o prazer com mais riqueza e mais presença, tá? Outra coisa, se for com parceiro ou parceira, conversar com ele, conversar com ela, entender o que dá ou não prazer, tá? E para finalizar, é importante também entender que tudo isso é um processo de aprendizado, de desconstrução de coisas que você vivia, né, e você não estava consciente, e construção de uma maneira nova de se relacionar com o seu corpo, com o seu prazer e com o outro. Isso é um processo de mudança que é cheio de desafios, mas é cheio de ganhos também. E é importante ser gentil com você mesmo, com você mesma, e aos pouquinhos você vai crescer e vai se conectar mais com a sua libido, com o seu desejo, e vai ter uma relação com o prazer mais saudável e mais fluida, tá bom? Então, muito obrigado e espero que você tenha gostado dessa aula.